Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias. Não tenho ilusões que a extrema-direita veio para ficar. Esta década que nós estamos vivendo, esta década de 20, será uma década de grandes embates. Há pautas muito fortes que acirram contradições. A pauta LGBT, a pauta da diversidade de gêneros, dos transgêneros, a pauta do aborto, a pauta da eutanásia, que Portugal acabou de aprovar, a pauta do clima, da crise do clima, a pauta da fome, a pauta da violência, a pauta da desigualdade, a pauta da automação, a pauta do desemprego, a pauta do racismo, são pautas fortíssimas. E muitas outras, que por acaso eu esteja esquecendo aqui. A pauta ecológica, a preservação da fauna, da flora. Tudo isto bate de frente com o modus operandi capitalista. O capitalismo que conhecemos até então, e aí é que surge a extrema-direita, que era um capitalismo de uma burguesia, em certos países, nacionalista, uma burguesia que dialogava, uma burguesia que ainda mantinha valores democráticos, oriundos da Revolução Francesa. Esse capitalismo desaparece. A austeridade econômica com que as nações, as principais nações do mundo estão lidando com seus problemas. Uma das pautas fortes é a pauta da migração, da imigração. Mas essa pauta de austeridade econômica está levando os capitalistas a ganharem mais e muito mais. Então, para eles, é uma situação mais confortável caminhar à extrema-direita do que fazer concessões que sejam leves à esquerda, ao bem-estar social. O objetivo final do capitalismo não é o próximo, não é o bem-estar do seu próximo, é o lucro. É o lucro, é a gula, é o pecado da gula. Não há limites na pança do capitalismo. Até que ele vomite tudo, regurgite tudo empanturrado com a miséria que ele mesmo vem criando no mundo, com a desigualdade que vem criando no mundo. Já se foi o tempo em que podíamos buscar uma conciliação ao centro. O centro sempre nos traiu. O centro, por mais socialista que fosse, que seja, primeiro já desapareceu como centro. Seus políticos foram reduzidos a pó nas mais recentes eleições presidenciais aqui no Brasil. Desapareceu Marina Silva, desapareceu Alckmin, desapareceu aquele maluco cheio de plástica do Paraná, desapareceu tudo. O que fica é a extrema-direita e a esquerda. Buscar o centro é buscar ser traído. A esquerda tem que ter sua pauta própria e muito clara. Não aceitar as provocações da extrema-direita. Porque as provocações da extrema-direita, se respondidas, só fortalecem a extrema-direita. Só colocam ela na pauta das discussões. Quando a pauta das discussões não deve ser a extrema-direita que levante, e sim a esquerda que levante as suas pautas de discussão, como o desemprego, a ecologia, a diversidade de gêneros, a liberdade individual. Essas são as pautas que nos importam e que nos cabe impor no dia a dia sobre a direita. E rebater a direita, ou o que eu chamo de direita hoje é de extrema-direita, com a mesma ferocidade com que ela nos ataca. Porque ela ataca com irresponsabilidade. Fala banalidades, joga para o ar, dá uma banana para o jornalista e vai embora gargalhando dentro do seu automóvel presidencial. E a gente fica discutindo aquela banana. Aquela banana não significa nada. Aquilo é uma anedota que a extrema-direita conta para si mesma. O que entra na pauta é a defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. E isto é uma pauta que não pode cessar dentro da esquerda.
E não só quando ocorre uma banana para os jornalistas. A questão econômica é grave, gravíssima. E não é para ser tocada somente quando o dólar sobe e se torna alto. A questão do racismo e da discriminação social não deve ocorrer somente no momento em que Paulo Guedes atiça isso falando sobre as empregadas domésticas. Ela deve fazer parte cotidianamente do discurso e da luta da esquerda. Não nos basta lutar no parlamento. Não nos basta uma esquerda que de 2 em 2 anos se prepara para um embate nas urnas. Uma esquerda que vive de cargos parlamentares, de posições no parlamento, esquecendo-se de trabalhar as bases, não terá votos para ter gente no parlamento. Hoje, os partidos de esquerda, em vez de buscar trabalhar as bases operárias, industriais, libertárias, intelectuais, reorganizar a sociedade a partir de uma pauta de esquerda, ficam procurando candidatos que de alguma forma fizeram seu próprio trabalho individual, têm suas bases, para serem candidatos ao parlamento. Isso não é uma política certa. Isso não pode dar certo. Nós não podemos ir a reboque da pauta da extrema-direita, da cafajestada que diariamente a extrema-direita nos brinda. Nós temos que reagir em princípios, por questão de princípios. Quando um cidadão de extrema-direita, e quando eu falo extrema-direita, eu falo hoje um centro burguês nacional que se deslocou para a extrema-direita, que apoia a política de Paulo Guedes, porque é benéfico para ele a reforma da Previdência, é benéfica para essa burguesia anticentrista e nacionalista a quantidade de lucro que ela ofere com o trabalho intermitente, com o trabalho informal, com a carteira não assinada, com o fim das leis trabalhistas. Para ela está mais confortável do que nunca. Então, quando um cafajeste deste de extrema-direita, por exemplo, chama alguém de viado, chama um opositor de viado, vem todo um discurso contra a homofobia. Não, aquilo é apenas um xingamento. A luta contra a homofobia deve ser uma luta diária, independente de termos sido provocados ou não por um cafajeste. Ela deve fazer pauta diariamente da luta da esquerda. É preciso agrupar todas as diversidades, todas as correntes que de alguma forma desembocam no anticapitalismo, no antipatriarcalismo. A extrema-direita de hoje, eu digo a vocês, não é a extrema-direita de 1930 e 1940 que nos levou ao nazifascismo. Ela é pura e simplesmente a extrema-direita, a política de austeridade econômica. Não adianta procurar assimilar na história, é um outro momento histórico que nós estamos vivendo. Então não se trata de uma luta principal contra o fascismo. Até porque o fascismo era uma outra coisa diferente do que seja o governo Bolsonaro. As nossas lutas principais são as lutas que desembocam na luta contra o inimigo principal, que é o regime capitalista desumano, denunciado, jamais do que denunciado, por todos os humanistas do planeta. E nesta crise geral em que vive o capitalismo, que é uma gigantesca crise, porque não consegue resolver suas contradições, estas mesmas contradições vão sendo aguçadas de tal forma que nós teremos grandes embates nesta década. Foi o que eu comecei a falar. Este será um século de grandes mudanças. Quem sobreviver, verá. A chamada burguesia nacional, que antes existia, que antes era nacionalista, o chamado centro, não está mais interessado na distribuição de riquezas, na queda da desigualdade do país. Para eles pouco importa. O agronegócio não produz batata e banana para o consumo interno, produz para exportação. A indústria brasileira não tem capacidade de crescer ao nível de alimentar um consumo interno de 200 milhões de pessoas. Ela se contenta com 10% da população. Então 90% pode viver na miséria, porque a indústria não tem capacidade de produzir geladeiras, televisões, máquinas de lavar roupa, automóveis, na quantidade da demanda do produto brasileiro. Não tem porque não se preparou para isso, porque não tem verba para isso, porque não tem investimento para isso, não tem desenvolvimento tecnológico para isso e não tem operários qualificados que ela esteja formando diariamente, operários, técnicos, engenheiros, para poder fazer face a essa demanda.
Então para eles pouco importa. Se eles vendem apenas 20 milhões de máquinas de lavar roupa por ano, e isso basta para eles serem ricos e irem para Miami, eles sim vão para Miami, já está bom para eles, já está de bom tamanho para eles. Não precisam produzir 200 milhões de máquinas de lavar roupa, porque de saída não haverá consumo interno na miséria em que eles jogam o povo brasileiro. Mas está de bom tamanho. Pronto, é a mediocridade. Não há desenvolvimento científico e tecnológico suficiente para suprir as necessidades do país. E o centro fica satisfeito com isso. E cada vez que a esquerda se move, o centro faz aliança com a direita. É uma ilusão buscar uma aliança com o centro. Ocasionalmente pode ocorrer. Mas ter como objetivo principal uma aliança pelo centro é, inegavelmente, caminharmos para sermos traídos. Nós temos que fortalecer a nossa pauta da esquerda, fazer o povo entender, levar ao povo, levar ao trabalhador, levar à nação brasileira qual é a pauta da esquerda que se antepõe claramente à pauta da extrema-direita que hoje governa o país e que não vai largar o osso tão facilmente. É isto, meus amigos. Todos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.